Números 14, versículo 24, assim diz a palavra do Senhor: porém o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Louvado seja o nome do Senhor. O que o Senhor quer falar conosco quando Ele usa esta expressão em que Calebe, que houve um outro espírito na vida de Calebe? Então vamos meditar no posicionamento de Calebe. Calebe, como os demais espias, contemplaram a riqueza e a prosperidade da terra a ser conquistada, como também contemplaram os inimigos. Porém, porque nele havia um outro espírito, ele não temeu os inimigos, pois sabia que ele estava debaixo da promessa do Deus Todo-Poderoso. Uau! Isso é glorioso. Então eles contemplaram as mesmas coisas, contemplaram a riqueza da terra, a prosperidade, a abundância, a fertilidade da terra, mas também eles viram que na terra havia gigantes, havia inimigos poderosos. Porém, 10 deles foram dominados pelo medo, pela incredulidade, pela murmuração, mas Calebe não temeu os inimigos, pois ele sabia que estava debaixo da promessa do Deus Todo-Poderoso. Sabe de uma coisa? Quando nós sabemos que estamos debaixo de uma promessa, e esta promessa procede do nosso Deus, do Criador dos céus e da terra, do Deus Todo-Poderoso, do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e que também é o meu Deus e o seu Deus, nós não iremos temer os inimigos. Nós não vamos deter os nossos olhos nas circunstâncias adversas. Nós não vamos focar os nossos olhos nos gigantes, porque nós sabemos que a peleja já está ganha, porque o Senhor nosso Deus é o que vai conosco, é o que luta por nós, e é a presença de Deus conosco que nos dá a certeza e a garantia da vitória. Números 23, 19 diz: porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, e falaria ele, não confirmaria. Sabe, deixa eu dizer algo para você. Números 23, 19 é uma mensagem que o Senhor manda através do profeta Balaão a Balaque, ou seja, uma mensagem de Deus aos nossos inimigos. Deus está dizendo assim: olha, eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que eu falo, eu cumpro. Aquilo que eu falo, eu estabeleço. Então eu prometi entregar Canaã a Israel, e assim será. Nada vai impedir. E então eu quero dizer para você que me ouve neste momento: você tem promessas de Deus. Eu não sei qual é a expectativa do seu coração, porque certamente há promessas de Deus na sua vida que tem anos que você está esperando. Talvez você esteja esperando uma mudança na sua família, a restauração do seu casamento, a conversão dos seus filhos, um romper na vida financeira, na vida profissional, um romper na vida espiritual. Talvez você esteja aguardando naquele momento em que você vai desfrutar da glória de Deus, ser impactado pela presença de Deus de forma poderosa, que você vai romper, você vai cumprir o seu propósito. Mas de repente, por causa do tempo de espera, por causa da demora do cumprimento da promessa, talvez você possa estar brigando um desânimo no seu coração. De repente, quem sabe, a incredulidade está até mesmo tomando conta do seu coração, dizendo: não, tantos anos que eu espero o cumprimento desta promessa, que eu oro, que eu busco a Deus, que eu tenho perseverado, e eu não estou vendo nada acontecer. E deixa eu te dizer, as promessas de Deus nunca falham.
Há um tempo determinado para todas as coisas. Viva o processo. Suporte o processo, porque as promessas vão se cumprir, porque Deus é fiel e Ele não falha. Sabe, isso nos mostra o que é ter um outro espírito. Quando nós temos um outro espírito, o Espírito de Deus, que nos enche, que nos fortalece, que nos renova, que nos dá ousadia, que renova a nossa fé, nós não vamos deter os nossos olhos nas circunstâncias negativas, nas adversidades, nas oposições, não. Nós vamos manter os nossos olhos fixos no Deus Todo-Poderoso que fez a promessa. Segundo, o que significa ter um outro espírito? Caleb, ele não permitiu ser influenciado pela voz daqueles que eram contrários às promessas de Deus. Uau, isso é glorioso. Sabe, existem promessas que Deus faz a nós e que não vai adiantar muito você compartilhar com os outros. Sabe por quê? Porque eles acham que é loucura, porque eles acham que isso não vai acontecer, que não é para esse tempo. São coisas que aconteceu lá no passado, que hoje não acontece mais. Sabe, mas Caleb, ele nos ensina algo. Ele recebeu esta promessa, assim como os 12 espias, assim como toda a nação de Israel. Mas infelizmente os 10 espias se corromperam na sua fé, permitiram que o medo dominasse o seu coração, e com o medo veio a incredulidade, com a incredulidade veio a murmuração, e eles contaminaram a nação inteira com a murmuração, mas Caleb não permitiu ser influenciado pela voz daqueles que eram contrários às promessas de Deus. Eis, o Senhor te fez uma promessa, guarde no seu coração. Se você compartilhou ou tem compartilhado essa promessa, as pessoas que estão à sua volta não creem, não permita que a incredulidade delas afetem a sua fé. Novamente lembrando que Daniel nos falou, o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Você conhece o Deus a quem você serve. Você tem uma caminhada, você tem uma trajetória com Deus. É fato que muitas coisas ainda não se cumpriram. É fato que nem tudo na sua vida hoje está como você gostaria. Mas eu quero dizer para você que nunca ninguém ficou decepcionado por crer e confiar no Senhor. E você não vai ser o primeiro, você não vai ser a primeira pessoa. Continue crendo e confiando. Suporte o processo, ainda que muitas vezes você não entenda porque de muitas coisas estarem acontecendo ao contrário, mas não permita ser influenciado por a voz daqueles que são incrédulos, não permita ser influenciado pelas murmurações, não permita ser influenciado pelo temor, permaneça firme e inabalável. Lembra do que Jesus disse? Se tu podes crer, você pode crer? Eu posso crer. Eu sou ousado na minha fé. Eu creio em grandes coisas. Espero grandes coisas da parte do meu Deus. E vou confessar para você que existem coisas que eu espero há anos, há alguns anos, e ainda não aconteceram, ainda não se cumpriram, mas vão se cumprir, porque Deus, Ele é fiel. E se eu perseverar, se eu mantiver a minha posição de fé, eu vou contemplar o cumprimento de cada uma dessas promessas, e o nome do meu Deus será glorificado. E como Daniel, eu decidi no meu coração permanecer na minha posição de fé, independente do que está diante dos meus olhos. Eu decidi permanecer crendo no meu Deus. Eu quero desafiar você neste momento, você que está me ouvindo, tome uma posição de fé hoje. Se a sua fé estava meio capenga, se você estava meio desanimado, desfalecido na sua fé, pensando que as promessas de Deus não vão se cumprir mais na sua vida, ei, tome uma posição de fé hoje, agora que você está me ouvindo. Faça como Daniel decidiu no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Decida não se contaminar mais
com a incredulidade e com o medo. Lance fora a incredulidade, lance fora todo medo e volte para a sua posição de fé. E Deus vai te honrar, as promessas vão se cumprir. Aleluias. 3. Quem possui um espírito diferente como Caleb, permanece inabalável na sua fé, mesmo quando a voz de toda uma geração proclama o contrário. Oh, aleluias! Isso é glorioso, isso é tremendo. Amados, olhemos para o posicionamento de Caleb. Ele permaneceu inabalável na sua fé. As promessas de Deus firmaram raízes no seu coração. Toda uma geração se corrompeu. A nação inteira foi contaminada pela incredulidade, pelo medo, pela murmuração. Mas Caleb permaneceu com a sua fé inabalável. Ele tinha certeza, porque ele recebeu uma promessa da parte de Deus. E Deus cumpre as suas promessas. As promessas que você tem é da parte de Deus. Se for da parte de Deus, você não precisa temer. Não tenha dúvida, permaneça inabalável. Como diz o Salmo 125, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Aleluias! Como isso é glorioso, louvado seja o nome do Senhor. Então uma geração inteira se corrompeu, mas as promessas de Deus estavam enraizadas no coração de Caleb, e ele permaneceu inabalável. Eu creio na promessa que o meu Deus fez para mim. Eu pisei naquela terra, o Senhor já me deu como herança. Eu estou apenas aguardando o momento de receber a minha herança e tomar posse da terra e desfrutar de tudo aquilo que o meu Deus preparou para mim. Ei, aqueça o seu coração com fé. Traga à memória as promessas de Deus para a sua vida. Traga à memória aquilo que te pode dar esperança. Sabe, nada mais do que as promessas de Deus para renovar a nossa esperança e a nossa fé. 4. Quem possui um outro espírito como Caleb, ele se posicionou. Sabe, algo que eu tenho ministrado na igreja onde pastoreio: o cristão se posiciona. A partir do momento que passamos a seguir Jesus, nós somos chamados em todo momento a um posicionamento. Com Jesus é sim ou não? É o caminho estreito ou é o caminho largo? É obediência ou desobediência? Com Jesus, na caminhada de fé, na caminhada da vida cristã, não tem o termo mais ou menos. Não tem o em cima do muro. Não, eu estou em cima do muro, não. Ou você obedece ou você não obedece. Ou você anda no caminho estreito, ou você está no caminho largo. Ou você é sal e luz, e persevera e preserva, e resplandece, e dissipa as trevas. Ou então, não tem meio termo. Então Caleb, ele se posicionou. Quando eles chegaram, retornando da jornada de espiar a terra prometida, então que os 12 espias foram dar o relatório para Moisés, então eles falaram: olha, realmente a terra é boa, a terra é fértil, a terra é próspera. Trouxeram até um fruto da terra, um cacho de uva, que a Bíblia diz que tinha que ser 2 homens para carregar um cacho de uva. Meu Deus, olha só o tamanho dessas uvas. Olha a fertilidade desta terra, olha como era uma terra abençoada, gente. Eles trouxeram o fruto para mostrar para Moisés, mas eles se detiveram no ponto negativo. Eles mantiveram os seus olhos nos gigantes. Falaram: realmente a terra é boa. Olha aqui o fruto da terra. A terra é encantadora, é tudo de bom, mana, leite e mel, como o Senhor falou. Porém, lá nós vimos gigantes. E aos nossos olhos, nós éramos como gafanhotos. E então a palavra de Deus diz que Josué, ele se posicionou. Quando ele viu aquele relatório
Então Josué, ele se posicionou, ele não ficou calado. E aqui no versículo 30 do capítulo 13 de Números diz o seguinte: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Gente, isso é glorioso. Sabe, cristão, se posicione na sua fé. Sabe, Caleb não apenas discordou ao ouvir, os espias, os 10 espias, dar um relatório negativo da terra. Ele não apenas discordou e ficou caladinho, mas ele se posicionou. E diz a palavra que ele se posicionou com autoridade, dizendo: então Caleb fez calar o povo perante Moisés. Se posicione, você tem autoridade. Faça a voz da incredulidade, a voz da murmuração calar. Tome posição, não apenas não concorde e fique quieto. Tome uma posição e mande a voz da murmuração, da incredulidade se calar, e ouça a voz do Espírito Santo de Deus que fala: tudo é possível àquele que crê. Sabe, Caleb tinha uma certeza no seu coração, porque certamente subiremos e a possuiremos